Vamos instalar o Node para a gente conseguir rodar nossos programas JavaScript pelo terminal. Então aqui eu deixei o link do site do Node, eu vou abrir ele. Esse aqui é o site. Esse botão à esquerda tem a versão LTS do Node, ou seja, a versão mais estável por enquanto, a última versão mais estável. E à direita a gente tem a versão mais atual, mas que não é estável ainda, porque pode ter algumas features ali que estão sendo testadas. Então vou instalar nesse botão da esquerda a versão LTS. Ele instalou aqui em cima, eu posso executar, vou clicar e abre essa tela de instalação do Windows padrão. Clico em Next, aqui são os termos de licença, vou aceitar, clicar em Next, onde ele vai instalar o nosso Node, a pasta, clico em Next também. E aqui algumas coisas que o Node instala, por exemplo, Node.js Runtime, aí tem esse Core Package Manager, e também tem o NPM Package Manager, que é bastante importante para a gente. O NPM é o gerenciador de pacotes do Node. Então, se a gente quiser instalar alguma biblioteca externa ali para a gente rodar no nosso código, a gente vai utilizar o NPM para fazer isso. Online Documentation, ok. E no final ele vai adicionar o Node na variável path para a gente conseguir rodar o nosso Node em toda a nossa máquina, em qualquer pasta. Vou dar um Next. Agora ele vai perguntar se a gente quer adicionar algumas ferramentas adicionais. Eu não vou selecionar esse campo para a nossa instalação ir mais rápido. Next. E confirma a instalação. Confirma aqui de novo. Instalação concluída, eu vou fechar. E agora eu vou abrir meu terminal para ver se ele instalou de verdade, se não ocorreu nenhum problema. Então abri o meu prompt de comando. Eu vou executar agora Node -v para ver a versão do Node. Instalou certinho, versão 20. E junto com o Node vem o NPM também. Então vou rodar npm-v para ver a versão do NPM. 8.12, certinho, instalou os dois. Então agora eu vou abrir meu VS Code para a gente fazer um teste. Então vou aqui para outra área de trabalho. Vou abrir meu VS Code. Vou criar uma pasta aqui fora também para a gente testar. Então uma nova pasta. Colocar de 0101 configuração. Vou abrir aqui no meu VS Code. Então, para iniciar um projeto, como a gente faz? Vou abrir aqui meu terminal diretamente no VS Code. E aqui dentro eu gosto de utilizar o Git Bash de terminal. E para iniciar um projeto, eu posso rodar npm init. Eu coloco essa flagzinha "-i", para ele não ficar perguntando qual vai ser o nome do projeto, a descrição, se tem algum comando de teste. Então eu executo assim, que ele cria para mim o arquivo package.json diretamente. E é dentro desse arquivo que vão ter as informações do nosso projeto. Por exemplo, o nome do projeto, a versão, se ele tem descrição, o arquivo principal aqui. E os scripts de teste, um script de rodar localmente, por aí vai. E aqui dentro também vai ter as dependências do nosso projeto, ou seja, as bibliotecas externas. Que geralmente a gente vai ter uma chamada Jest em alguns repositórios que a gente vai trabalhar com testes unitários. Então, por exemplo, se eu quero instalar uma biblioteca externa, a gente vai instalar o Jest, que é o nosso framework de teste. Então, npm install Jest, e eu passo essa flag "-d" para indicar que é uma dependência de desenvolvimento, ou seja, essa dependência esse framework não vai para a versão final de produção do nosso projeto, é só para a gente desenvolver aqui. Dou um Enter. Terminou a instalação aqui. Se a gente for ver nosso package.json, aqui dentro agora tem nossa dependência, que é o Jest, é um framework externo. E toda vez que você fazer o clone do projeto e você vê que tem esse package.json, você vai ter que rodar o npm install para instalar as dependências do projeto. Essas dependências vão ficar aqui dentro dessa pasta Node Modules. Essa pasta não vai vir quando você clonar o projeto, porque aqui dentro fica todas as bibliotecas do projeto, as bibliotecas externas.
Então essa pasta aqui, Node Modules, geralmente é bem pesadinha, então não tem como deixar ela no Git. Então tá, você clonou o projeto, viu que tem esse package JSON, você roda um npm install para ele instalar as dependências do projeto e assim você consegue rodar o código tranquilamente. Quando não vier esse package JSON, só vier arquivos JavaScript, então o que você pode fazer é, deixa eu só deletar aqui. Então, por exemplo, só tem arquivo JavaScript, vou criar um arquivo JavaScript e deixar um console log aqui para a gente printar uma mensagem no console. Colocar a famosa Hello World. Então, para rodar um arquivo JavaScript, você escreve Node e o nome do arquivo que você está querendo executar. No meu caso aqui é o arquivo main. E aqui ele exibe a mensagem Hello World, que é a mensagem que esse arquivo está emitindo através do console log. Então é isso, com o Node instalado. Quando você clonar um projeto, você verifica se ele tem um package JSON. Se ele tiver o package JSON, dá um npm install para instalar as dependências do projeto. Se não, se só vir os arquivos JS, então é só rodar o arquivo que você está querendo rodar. Você escreve Node e o nome do arquivo que você está querendo rodar. E só é importante prestar atenção se a pasta que você está aqui no terminal é a mesma que o arquivo está. Então aqui no terminal eu estou na pasta 0101 configuração e meu arquivo está nessa mesma pasta. Então desse jeito é só passar o Node, só escrever Node e o nome do arquivo que você vai executar o código sem problemas. Então enquanto a configuração é isso.